maior obstáculo da sua espiritualidade não está do lado de fora, está dentro do seu campo bioenergético. Como isso funciona? Como o nosso campo pode interferir na nossa relação com a espiritualidade? A espiritualidade está fora, está dentro. Ou está na comunicação do que existe do lado de fora para dentro e naquilo que está dentro para o lado de fora. Se o que está dentro se comunica com o que está do lado de fora, e se o que está do lado de fora se comunica com o que está dentro, não existe nada fora nem nada dentro. Existe uma comunicação entrelaçada. Existe uma participação comunicativa como um todo. A espiritualidade parece até um remédio genérico. Ela está em tudo. Está em todas as religiões, está em todas as crenças. E aí? Mas tem genéricos específicos para sintomas específicos. Assim podemos focar num certo aspecto da espiritualidade para dar conta do que nós queremos comunicar. A nossa espiritualidade tem a ver com o que a gente pensa, o que a gente sente, como a gente se relaciona, no que a gente acredita e não acredita. Mas tem a ver também com uma coisa muito interessante que ninguém se dá conta disso. Por mais que hajam crenças ajustadas, bem organizadas, a espiritualidade tem a sua própria maneira de funcionar. Se eu disser que a espiritualidade está no universo, o universo é uma maneira específica de funcionar. E se nós estivermos bloqueados em relação a esse modo de funcionar do universo, se nós não nos relacionarmos de forma adequada, é bem possível que a gente tenha muito bloqueio no nosso campo de energia. Esse bloqueio nos nossos campos de energia, na nossa comunicação, não é físico, não aparece nos exames, mas é tão real que nos causa fraqueza e bloqueia a nossa clareza. Nós ficamos sem saber o que fazer. Muitas pessoas passam simplesmente a funcionar nesse automático, em torno de si mesmo, sem essa conexão mais ampla e irrestrita. É como se o universo ficasse olhando para a gente, e daí? Abre uma porta para eu entrar, eu quero te ajudar. Na prática, como é que isso funciona? O Leadbeater diz que é como uma grande nuvem que entorpece o nosso campo. A Bárbara Ann diz que as crenças que a gente acumula, os traumas, também ficam depositados, vão se acumulando no nosso campo bioenergético. E eu digo ainda para você, pela experiência do trabalho terapêutico, esses bloqueios, eles acabam se organizando e como que constituem-se como vidas próprias. E passam a ter uma maneira de se realimentar através das nossas próprias ações, nossas emoções, nossos pensamentos, e se perpetuar e ficam cada vez mais fortes. Como lidar com isso? Uma vez eu perguntei a um amigo espiritual, por que é tão difícil, às vezes, essa comunicação espiritual? Por que, às vezes, o mundo espiritual não consegue se comunicar com as pessoas? Aí esse amigo me disse o seguinte: tiozinho, é como a gente pega um cobertor de lã e se envolve nele e fica ali dentro. A gente não enxerga as pessoas. Fica tão escuro, tão fechado, que essa desconexão, ela é real. Vocês precisam fazer a parte de vocês. É ter um posicionamento adequado em relação a essa comunicação. Esse posicionamento tem a ver com conhecimento, prática, resultado e repetição dos resultados positivos. Logo, lidar com esse processo de espiritualidade, de ter uma espiritualidade clara, coerente, objetiva, vibratoriamente falando forte, tem a ver com o nosso posicionamento em relação a essas leis do universo. Como é que se posiciona adequadamente, então, em relação às leis do universo? A gente precisa começar a fazer perguntas para se posicionar.
Como é que eu vou dizer para você como se posicionar? A gente vai construindo dentro de um passo a passo, a partir de onde a gente está. E se você tem o interesse de se posicionar de uma maneira mais clara e objetiva em relação à espiritualidade, estude, pratique, mas muito mais do que isso, estabeleça um passo a passo simples e coerente para você observar os seus resultados e alcançar os seus objetivos. Até que você aprenda e domine e tenha autoridade sobre isso, sobre a sua energia, como cuidar e desenvolvê-la, vou passar para você algumas dicas, algumas orientações, algumas práticas, hoje especificamente uma prática em relação a onde essas energias se bloqueiam e onde elas se perpetuam, onde elas se desenvolvem, onde elas acabam não só promovendo essa desconexão saudável, como uma conexão também muito desfavorável. Porque se o universo trabalha a seu favor, eu descobri um dia que ele trabalha contra também. Eu me lembro que por volta dos 15 anos, eu li O Alquimista do Paulo Coelho. Há uma frase, lá uma jornada de realização pessoal. E lá ele diz o seguinte: o universo trabalha a seu favor. Sabe que por algum motivo, imediatamente, eu já me perguntei, será que trabalha contra também? Porque eu já passava por algumas experiências espirituais também bastante danosas, esquisitas também. Então eu já sabia que o universo também aprontava um pouco com a gente. Por que eu estou falando isso? É muito importante estar consciente dessa comunicação, saudável ou não saudável, porque ela vai determinar onde você vai estar vibratoriamente e o que você vai agregar de valor ou não para a sua vida. Lembrando lá o que a Amit Goswami falou em relação à física quântica, o que a gente atrai não tem a ver com o que a gente pensa ou sente necessariamente somente. Tem a ver com esse posicionamento, tem a ver com esse estado de quem observa. O que é isso? Estado de observação. É como você está observando. Agora, não é só uma observação consciente, não. É uma observação inconsciente também. A gente pensa que não está olhando para certas coisas, não está participando de certas interações, e está, porque estar bloqueado, estar negativo, e está com a energia completamente distorcida ou desconectada desse universo saudável. Como é que o universo vai conspirar ao seu favor se você está contra ele? Como é que a luz vai te iluminar se você está com uma vibração mais trevosa, mais escura, mais cinzenta? Se a sua cor perder o brilho, você vai atrair cores sem brilho, pessoas sem brilho, formas de energia sem brilho. Por isso que é fundamental o seu posicionamento consciente sobre isso para você ter uma vibração adequada ao que você quer. Para que isso aconteça, é fundamental que você tenha teorias, práticas e fundamentos para lidar com a sua energia e o desenvolvimento dela e a prática de como você vai conectá-la com o universo. Assim eu vou mostrar para você uma prática simples que vai te ajudar a iniciar esse processo até que você se decida a fazer um treinamento completo sobre isso. Muita gente já faz meditação, já faz yoga, já faz tai chi, já faz práticas alternativas, mas por algum motivo falta ainda essa conscientização sobre o seu posicionamento, porque não ensina de forma objetiva a mente a lidar com a própria energia. Esses pontos vai mostrar a sua mente onde ela está e como ela se relaciona através do corpo, através dos sistemas físicos, energéticos e afins. Antes de passar o exercício para vocês aprenderem a trabalhar esses bloqueios no corpo físico, corpo energético, corpo mental, vou falar um pouco dessa participação espiritual. Na possibilidade de nós estarmos sujeitos a uma participação espiritual e essa participação nos ajudar vibratoriamente a viver com saúde, a viver com alegria, a viver em paz. Como isso é possível?
Eu vou trazer uma referência muito antiga. São os primeiros filósofos. Platão já dizia: nós temos uma possibilidade de ter uma participação espiritual no nosso desenvolvimento. O que ele dizia nesse sentido? Que essa comunicação com o universo não é uma comunicação qualquer, é uma comunicação emocional, é uma comunicação mental, é uma comunicação de troca de informações e aprendizados. Cada um, pela espiritualidade que tem, vai entender o que eu estou falando. Por quê? Como eu falei para vocês que a espiritualidade tem um aspecto genérico, em relação a quem é católico é uma coisa, em relação a evangélico é outra coisa, a quem é umbandista, por exemplo, é uma outra coisa. A quem é simplesmente um espiritualista vai entender essa participação de uma outra forma, mas é um foco, é um caminho e é uma comunicação. Assim, vamos ao que interessa. Não existe vibração sozinho. A nossa maneira de vibrar não é nossa. Nossa no sentido de ser minha. É minha, é sua. Eu estou vibrando com você, você está vibrando comigo. Nós estamos participando de um campo energético. Outros seres estão participando desse contexto de ideias, de passar para as pessoas ensinamentos onde elas possam transformar as suas vidas e sentirem-se melhor como pessoas, como energia, num universo que não é uma forma egoísta de se viver, é uma forma participativa. Nós precisamos melhorar a nossa comunicação uns com os outros e nós com os outros no universo. São muitos. Nós temos a capacidade de gerar uma abertura significativa para que essa comunicação se aconteça. E essa abertura começa no nosso corpo. Por exemplo, a prática do exercício respiratório, tomando consciência da sua respiração diafragmática. É um processo natural que o bebê traz como essência, mas perde na ignorância de viver essa vida. Alimentação inadequada, exercício inadequado, fadiga, preocupação excessiva, a respiração fica superior, perco a capacidade respiratória diafragmática, gordura abdominal, excesso de peso, aí começam os desequilíbrios que começam na emoção e vai para o corpo e vai para a mente, etc. Nesse ponto, então, o VC8, na cicatriz umbilical, você se concentrando na sua respiração, na extensão e na contração do seu abdômen, e se concentrando nesse ponto, você não está só com foco na sua parte física, você está indo lá na sua essência, no seu nascimento, na sua formação, na sua extensão e contração, numa respiração que não é só sua, era da sua mãe, que daqui a pouco se rompe e que parece ser sua, mas não é só sua. A respiração sua e de sua mãe continua, a respiração sua com o universo continua, mas nós perdemos essa capacidade. Se concentrar nesse ponto, aprofundar a sua emoção a partir desse ponto, trazer uma cor saudável para esse ponto, olhar para ele não só como um processo físico, mas um processo transformador é fundamental. Só que você não precisa construir isso teoricamente. Se você apenas for no ponto, fizer os exercícios que estão recomendados no canal em relação a essa parte diafragmática, você vai perceber que naturalmente você vai ser orientado para fazer aquilo que você precisa fazer. Porque nesse processo aqui funciona um grande círculo transformador de energias. A sua energia, a sua mente só precisa olhar para isso, sentir isso e deixar fluir o que é natural através de uma conexão saudável. O outro ponto é esse ponto na linha dos mamilos sobre o externo, o VC17, é chamado Mar do Yin. Esse ponto, essa área, recebe todos os meridianos que vêm dos pés ao peito, os meridianos dos membros inferiores, 3 do lado esquerdo, 3 do lado direito, se junta, os rios de energia do corpo se juntam como um grande mar. As pessoas se sentem sufocadas. Imagina você com uma respiração superior
não usando a sua respiração diafragmática para lidar com toda essa energia que você precisa transbordar. Muita gente que pensa que não tem energia, na realidade tem uma energia acumulada. Tem pessoas que vêm simplesmente extenuadas, fatigadas para fazer um tratamento, em que ao tocar no corpo, o corpo parece uma ferida, dói tudo. Onde dói é onde estão os pontos de acupuntura, onde estão os trajetos meridianos, onde a energia se acumula. Por isso eu estou dizendo, a energia se acumula no corpo físico também. A energia se acumula no campo energético também. Mas vamos nos acalmar. Isso me deixa agitado. Vamos se concentrar no peito. Né? Respira profundamente. Uma cor muito boa para trabalhar nessa área, visualizando, é uma cor verde. Depois você pode envolver essa cor verde com uma cor amarela. A cor amarela vai esquentar um pouco o verde, vai dissolver as energias impregnadas desse local. Aí depois que isso acontecer, você esfria de novo, coloca um azul. Traz para o seu coração, seu sistema cardiorrespiratório, essa sensação de frieza com azul, calor com o amarelo. É como você utilizar as cores para trabalhar a sístole e a diástole. Coloca o coração nesse padrão cromático de energia. Você está dizendo para sua mente, você não é só coração, você não é só peito, você é energia. É energia que você recebe da terra, chega no coração e do coração se distribui para o céu. Você sabia que você também distribui uma energia em desequilíbrio para o universo? Olha que responsabilidade. Aprenda a reciclar as energias que você bloqueia. Não só por você, mas também pelo universo. Quando você trabalha por você, você trabalha pelo universo também. O universo são as pessoas, são os ambientes, são os animais, e etc. E aí eu te pergunto, o que eu estou falando está tocando você? Você se sente motivado a fazer essas práticas? Comenta aqui. Eu quero, eu vou praticar porque eu estou considerando ser muito bom para mim. Compartilhe também. Quando a gente está fazendo algo, dá um exemplo, quando eu estou fazendo algo, fazendo um exercício, é comum vir um pensamento de uma pessoa. Por que às vezes um pensamento de uma pessoa vem na nossa mente? Às vezes precisa de uma ajuda. Às vezes faz uma conexão telepática conosco. É nesse momento em que você pode transcender-se, pode exteriorizar sua energia além do seu campo. Olha que coisa legal. Você está trabalhando a energia do coração, está trabalhando uma cor, que é uma cor de cura, uma cor verde, uma cor amarela, e você transmite essa cor para uma outra pessoa e transmite para uma outra. São os entrelaçamentos quânticos que a gente considera. Num terceiro ponto, que é esse ponto chamado Intang, é o ponto da visão interior, é o ponto do terceiro olho, é um ponto que trabalha com todas as glândulas internas, a pineal, a pituitária. É um ponto que trabalha em conexão com o VG20, que é o mar do Yang, que é o grande mar que recebe as energias do céu. É um ponto solar. Nesse ponto, você simplesmente pode fechar o olho e deixar fluir a cor presente. É um dos pontos mais fáceis da gente observar a cor, porque olhando para ele, ela simplesmente ela aparece. Faça esse exercício. Tente perceber em que cor o seu olhar interior está funcionando. Se a cor estiver cinza, ela precisa de uma limpeza, né, de um desbloqueio. Se ela está um pouco fria, ela precisa aquecer um pouco. Uma cor boa era uma cor lilás ou uma cor azul, que tem muito a ver com a cor do chakra presente nesse local. Enfim, 3 pontos muito importantes. O VC8, que é na cicatriz umbilical, local de transformação. O VC17, no centro do peito, no externo, que recebe o mar do Yin. E o Intang tem a ver com a sua função cerebral, sua visão interior. Esses são pontos de reconexão mental com a sua energia. Trabalha o sistema bioenergético e trabalha o sistema de chakras também. Assim, o bloqueio energético não está na Terra nem está no céu. Está no seu campo bioenergético. Se você quer aprofundar, aprender a lidar com a sua própria energia e desenvolver, treinamento Yang na descrição. Se você gostou desse vídeo, compartilhe,
deixa um like, faça a inscrição. Estou muito feliz por você estar participando conosco dessa jornada. Lembre-se, sua energia cria sua realidade. Aprenda a cuidar dela. Vejo você no próximo vídeo.